Livro de Deuteronômio, capítulo 11. Vamos ler do versículo 8 ao 18. Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 8 ao 18. Diz assim: Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvi-la a partir desse momento. Nada de doutrinas humanas, nada de teorias vãs, Senhor, mas queremos ouvir a tua voz, que nos edifica, que nos traz direção, que nos alimenta a fé, que nos faz seguir adiante, meu Deus, fortalecidos. É esse alimento que queremos a partir de agora, meu Deus. Para isso, coloco minha vida em tuas mãos, que o Senhor me use de acordo com a tua vontade e que o teu povo receba essa boa semente e que ela dê frutos, Pai. Nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Você leu comigo um trecho em que Deus fala ao seu povo sobre promessas de dias melhores. Você leu comigo que ele, colocando certas condições, diz ao povo que ele iria tomar posse de uma terra. Deuteronômio é o livro em que antecede a tomada da terra de Canaã. Deus então fala para Moisés que ele repita a lei e restabeleça de novo com o povo o que os pais deles ouviram e que não presenciaram todas as maravilhas na libertação do Egito. O livro de Deuteronômio, então, é uma repetição da lei. É fazer o povo se lembrar das promessas do Senhor e do que eles deveriam fazer momentos antes de tomarem essa terra prometida. E Deus fazendo aqui a comparação de uma terra que eles passariam a possuir, melhor do que a do Egito, dizendo que não será como aquela, e começando a demonstrar uma terra que traria bênçãos, traria fartura, uma terra que mana leite e mel. Então, promessas para o seu povo sobre dias melhores. O povo já havia sofrido no Egito, já havia passado muito tempo caminhando e esperando tomar posse da bênção. Mas Deus então diz a eles, diz a Moisés: lembra ao povo das minhas palavras, repete a eles as minhas promessas, dê a eles coragem. É uma passagem de encorajamento e de fé. O versículo 8 e 9 que você leu comigo: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis
e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Então diz, olha, eu fiz uma promessa aos seus antepassados, aos seus pais, de dar a vocês e a sua descendência uma terra que mana leite e mel, para que vocês sejam fortes e que vocês entrem e possuam essa bênção. Então Deus está dando uma palavra de encorajamento e de fé para um povo que estava peregrinando, passando ainda necessidades, nômades, caminhando, sofrendo ataques e perseguições de outros povos, sendo impedidos de atravessar por determinadas terras. Era um povo que precisava de fortalecimento do Senhor. Mas Deus diz, guardai os mandamentos para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Eu creio que todos nós aqui estamos caminhando para uma terra que nós vamos possuir. Todos nós, os que somos salvos, temos promessas na Bíblia de que nós herdaremos a salvação, e nós hoje já desfrutamos dessa condição de salvos, já somos novas criaturas, mas nós também entendemos que nós temos de Deus muitas promessas na nossa vida, que nós um dia iremos tomar posse, iremos possuir, e Ele nos diz, guarde os meus mandamentos, para que você seja forte e que você consiga possuir o que eu vou te dar. Porque o povo nesse momento ainda não sabia os desafios que eles iam enfrentar para tomar posse dessa bênção, para entrar nessa terra. Então era necessário que eles ouvissem e guardassem essas palavras a um povo que estava prestes a possuir uma promessa antiga. Veja Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 8. Uma promessa feita há muito tempo atrás. Gênesis 17, versículo 7 e 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Uma promessa feita há muito tempo. Então o povo, nesse momento do livro de Deuteronômio, já estava aguardando há muito tempo essa posse dessa terra, e eles aguardavam então essa promessa. E como você tem ouvido muito por esses dias, nós vivemos numa terra seca, uma época de terra seca, de escassez, de angústias. O próprio tema do encontro com homens é frutificando em tempos de crise. Não se ouve outra coisa a não ser crise, a não ser desemprego, dificuldade, doenças. Então nós vivemos numa época de terra seca, nós vivemos numa época de escassez, nós vivemos numa época de angústias, como aquele povo vivia. Mas Deus diz a Moisés, lembre ao povo as minhas promessas, feitas lá atrás, bem antigamente, faça com que eles se lembrem e que guardem os meus mandamentos. Nós então também vivemos hoje numa época que podemos dizer de sequidão, mas nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus. A gente não pode viver se esquecendo do que Deus já nos prometeu. Ele já nos deu a salvação, e Ele tem promessas para você. Ele fez promessas para mim. Muitas já cumpriu e muitas Ele irá cumprir. E eu tenho certeza que para você também. Você também tem promessas de Deus que ainda não foram cumpridas. Mas para aquele povo, o que era importante naquele momento era ser passado a esperança.
Era importante que aquele povo que ainda andava, e muitos pequenos, muitos que não viram aquelas maravilhas do Mar Vermelho, não viram o que Deus fez na libertação, muitos deles não tinham ideia, não vivenciaram e não sabiam o que iam enfrentar dali para frente. Mas era necessário lembrar ao povo que era preciso ter esperança, porque haviam promessas que Deus cumpriria. E Deus, então, hoje, continua falando ao seu povo, a nós, a respeito da sua fidelidade, a respeito das suas promessas, para você e para mim, que vive numa época de escassez, de sequidão, de angústia. Deus continua falando para nós hoje: seja forte, guarde as minhas palavras, porque você vai passar por lutas, mas você vai entrar na terra que eu tenho prometido para você. Então entenda essa terra prometida como uma promessa que Deus tem para você. Às vezes é até uma terra mesmo, um imóvel, eu não sei o que é, mas não fique pensando somente em bênçãos materiais. Não fique pensando em algo físico, em dinheiro, porque Deus nem sempre faz assim. A uns Ele abençoa com bens, a outros Ele dá bênçãos espirituais. Deus não tem fórmula para agir. Não é ilícito você pedir uma bênção material, mas Deus enxerga de outra maneira. E talvez Ele esteja enxergando na sua vida que o mais importante para você, a promessa que Ele tem para você, não é uma terra, não é um apartamento, nem uma casa, mas é algo que lá na frente você vai perceber que era muito mais valioso do que aquilo que você pensava, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós, ninguém sabe, do que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a nossa terra, que mana leite e mel, não tem comparação. O que Deus tem preparado e tem de promessa para você é algo que não tem comparação com o que você vive hoje. Entenda isso. O que Deus tem prometido para você e para mim é algo que não se compara com o que vivemos hoje. Então, Deus tem falado conosco através desse texto também. Não é como a terra que nós temos hoje, no versículo 10, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. O Egito, ou em algumas vezes você vai ver também, Misraim, é uma palavra também que queria dizer o Egito. O Egito ele dependia de irrigação. Era uma terra em que as plantações eram mais estáveis. Era muito difícil uma colheita não vingar no Egito. Mas dependia de uma faixa, era limitado, uma faixa que ia de uma extensão, de uma largura de às vezes 1 a 20 quilômetros somente. Havia uma faixa em que você tinha que plantar. Se você plantasse nessa faixa, dificilmente uma colheita não iria vingar. Mas dependia de irrigação, dependia do Vale do Nilo, dependia dessa faixa. A nossa terra hoje não é como o Egito. Nós não dependemos de uma faixa, nós não estamos limitados a um lugar. Às vezes a gente fica pensando, a minha bênção tem que ser assim, a minha bênção tem que ser aqui, tem que ser desse jeito. Mas você está dependendo de algo físico, dos seus olhos. E Deus tem em outro lugar algo que não se assemelha com aquilo. Que você não vai depender de uma irrigação, que você não vai depender de nada humano, depender somente de Deus. Então não é como a terra que nós temos hoje. O que eles iriam herdar não era como o Egito era. O Egito, ele simbolizava a escravidão. O povo esteve lá, cresceu em número, em força, mas foi escravizado. O Egito, então, ele lembra escravidão.
O que Deus tem prometido para você não se compara com escravidão. Não se compara com a angústia que você vive hoje, com o tormento, com a tribulação. O Egito, ele simboliza idolatria e era centrado no poder humano. O Egito, eles adoravam outros deuses e era o centro da época, o centro do poder, né? Você até hoje tem lá as pirâmides no Egito, a esfinge, símbolos de poder humano, aquela grandiosidade feita por homens sem recurso tecnológico nenhum. Era algo tremendo que simbolizava poder humano, poder de braços de homens, e simbolizava idolatria. O que Deus tem preparado para você não se compara com nada humano, nada centrado em braço, em poder humano, em intelecto, nada financeiro, não se compara com nada que temos hoje. Então Deus tem para você algo muito melhor, que não se compara com o Egito. Então entenda que o futuro, a sua promessa, o que você vai herdar, o que você vai possuir, é extremamente melhor. E em nada é comparado com o que nós temos hoje. Amém? Entenda isso. É uma terra também que é cuidada pelo Senhor. Versículo 11 e 12. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Então é uma terra que é cuidada por Deus. Você viu aqui comigo que da chuva dos céus beberá as águas. Como eu disse para você, o Egito, ele dependia muito da irrigação, dos rios, né, de algo natural. E quando você leu comigo o anterior, lá eles semeavam a semente e com o pé eles faziam, né, como se regassem uma horta. Era comum no pé, com o pé, cavar os sulcos para que a água pudesse ir de um lugar para o outro, onde você queria plantar uma semente. Na terra que Deus tem prometido, ele diz, dos céus beberás águas. A terra que Deus tem para dar, que eles iriam possuir, era uma terra que haveria chuvas, montes e vales. O Egito, irmãos, eu nunca fui, mas do que eu vejo na TV, uma boa parte dele é deserto, é inóspito, é seco, sem vida. Deus daria a eles uma terra de montes e vales, uma terra cheia de verde, uma terra sobremaneira linda, que daria o sustento, e uma terra que Deus cuidaria. Então é uma terra com montes e vales, uma terra com altos e baixos. Assim também é a sua vida e a minha. Eu digo que se está tudo muito bem, está tudo calmo, se prepara que de uma hora para outra vai ficar ruim. Nada, nenhuma vida, não é promessa para você. Se eu disser para você que daqui para frente, de hoje em diante, a sua vida vai ser só sombra e água fresca, que não vai ter vendaval, que não vai ter chuva, que não vai ter subida, altos e baixos, eu estaria enganando você. Deus diz, é uma terra de montes e vales. Um momento você vai subir, vai ser uma subida íngreme, difícil, mas tem momento que é descida, tem momento que é plano, tem momento que é uma maravilha, céu de brigadeiro e mar de almirante, mas é uma terra de montes e vales. Mas também é uma terra que dá seu fruto no tempo certo e em qualquer lugar. Tiago, capítulo 5, versículo 7, veja o que diz. Tiago, capítulo 5, versículo 7.
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Era uma terra em que Deus prometia que, se eles cumprissem, guardassem os seus mandamentos, que Ele enviaria as chuvas e que no momento certo daria o seu fruto. Então é uma terra que no momento certo, no lugar, em qualquer lugar, não necessariamente limitada a uma faixa, mas era uma terra em que você teria o seu fruto. Bastaria que você plantasse. E Deus faria o resto, porque Deus deu a promessa de que Ele cuida dessa terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda ela continuamente, desde o princípio até o fim. Então, nesse lugar, Deus conserva os seus olhos o ano inteiro. Diz Ele, desde o início, do princípio até o fim do ano. Então, Deus tem uma terra muito mais bonita do que Egito. Uma terra que não depende de irrigação, que Ele dá chuvas. Uma terra que Ele guarda, que os seus olhos estão sobre ela o ano inteiro. Então, Deus tem uma promessa muito melhor para nós. Deus, se fizermos tudo direitinho, a colheita é certa. Porque essa terra e essa promessa que você irá tomar posse, ela tem condicionantes. Deus disse ao seu povo claramente: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. No 13:14, ele diz: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra, a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Então é uma terra que tem condicionantes para que você tenha o seu mantimento. Você diligentemente tem que obedecer os mandamentos do Senhor. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você: você vai possuir uma terra, guarde os meus mandamentos, se fortaleça e seja diligente em obedecê-los. Porque se você não obedecer, Deus não dará as chuvas ao seu tempo. Deus, então, Ele diz que te dará as condições necessárias se você cumprir os condicionantes. Deus não dá bênçãos a quem não preserva e mantém as condicionantes. Existem condições, existem mandamentos, existem direções de Deus para a nossa vida, para mim e para a sua. Imagina que desastre seria se Deus desse, derramasse bênçãos a todos, sem exigir nada deles, sem que eles tivessem que seguir ao Senhor, sem que eles tivessem que cumprir com a sua fidelidade a Deus. O povo então não respeitaria, e já não respeitava. Muitos deles não ouviram essa palavra de Deus, e se desviaram e serviram a outros deuses. Deus então estabeleceu condicionantes para o povo, e estabelece para você e para mim também. Se você fizer tudo direitinho, a colheita é certa. Se um agricultor deseja plantar, ele tem que fazer as coisas direitinho. Alguém aqui já trabalhou em terra? Já trabalhou em lavoura? Você tem etapas para cumprir. Você tem que preparar a terra, você tem que cuidar dela, não é? Você não pode fazer de qualquer jeito. Se você fizer tudo direitinho e vier a chuva, a colheita é certa. Mas se você não cumprir com as etapas e não for fiel no preparo, não vai ter colheita. Não adianta querer plantar relaxadamente, sem respeitar e obedecer o que você tem que fazer, e esperar lá no fim uma colheita maravilhosa, bonita e valiosa. Não tem assim. Então Deus dá as condições necessárias. Ele diz que dará as chuvas, as primeiras e as últimas. As primeiras é a chuva temporã, a chuva de outono, lá em meados de outubro e meados de dezembro. Então tem uma época do ano, em outono, que caem as primeiras chuvas.
seria para nós aqui. Nós estamos já no outono, não é? E até agora, já ouvi aí na imprensa que há não sei quantos dias não chove. Um calor miserável, não é? Difícil de aguentar. Quem trabalha na rua sabe o sofrimento que é. Então Deus dava a eles as promessas da chuva temporã de outono, uma chuva que preparava o solo para ele ser arado. Veja, existe a contrapartida do povo. Eu dou a chuva, mas você vai arar a terra. Não adianta Deus dar a chuva e você não fazer a sua parte. Mas era uma chuva em que eles então preparavam o solo, aravam, irrigavam os campos recém-semeados também. Vinha a chuva, eles preparavam, semeavam, e então esses campos eram já irrigados. Deus também nos prepara. Deus também nos capacita. Deus também coloca em você essa semente. Deus também faz derramar sobre você as primeiras chuvas, a chuva de outono, para que você seja preparado, irrigado, arado e semeado, para que Ele coloque dentro de você aquilo que irá germinar, aquilo que irá crescer e dar fruto. Deus então também nos prepara e nos capacita. E depois Ele dava a chuva serôdia. A serôdia, ela era já na primavera, lá no final de fevereiro, início de abril. Essa chuva, ela promovia o crescimento pleno dos grãos, que já vieram durante todo esse tempo crescendo, mas dava o crescimento pleno, beneficiavam os cereais que eram colhidos lá em maio ou junho. Então Deus dava a chuva serôdia de primavera. É um momento em que nós colhemos os frutos do nosso trabalho e da perseverança. Então há um momento da chuva temporã em que Deus derrama sobre você, te irriga, te prepara, te capacita e semeia em você alguma coisa. E isso depende de você. Você é que precisa fazer a sua parte. Também no fim Ele dá a chuva serôdia, que lá você colhe os frutos desse seu trabalho. É lá no fim, na colheita, em que você com alegria vai ver o resultado daquilo que você passou. Do início, você vai lembrar do início, da semeadura, de como você cuidou, de como você foi fiel. E lá no final você vai colher os frutos. Então Deus também faz assim conosco. Nós temos o momento do início da irrigação e nós temos o momento de colher. Como nós lemos em Tiago, o lavrador ele espera com paciência pelos frutos da terra. Você tem aguardado com paciência a sua colheita? Se você semeou, se você passou pela chuva temporã, se você permitiu que Deus te irrigasse, se você permitiu que a semente fosse plantada nessa terra, que é o seu coração, se você passou por todo esse processo, aguarde como lavrador, com paciência, para colher o seu fruto. Não adianta ficar impaciente e querer tirar o fruto de lá antes do tempo. Eu já tive essa experiência. Uma vez a gente foi em algum lugar, a gente viu uma mangueira cheia de manga, falou, nossa, que beleza, vamos comer manga até estourar. Arrancamos um monte de manga, não dava para comer nenhuma delas. Nem eu nem ela entendemos do tempo de tirar a manga do pé. Se você for afoito e querer tirar antes do tempo, você não vai desfrutar do seu fruto. Mas, entre a chuva temporã e a serôdia, você viu que a temporã era no outono e a serôdia era na primavera. O que tem entre o outono e a primavera? Tem um verão. Tem um verão quente e seco. Tem um verão terrível que nós sentimos num deserto, que parece que a gente ainda não se livrou dele. Entre primavera e outono tem verão. O verão é esse momento em que você, quando foi plantado, quando você foi irrigado, você consegue passar por esse momento. É quando tudo que foi plantado começa a fazer diferença.
Veja 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Já estou acabando. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, se você semear muito, você colhe muito. E no momento de seca, de verão, você tem abundância. É como José, quando ele disse para Faraó: olha, virão 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Eles então dependiam da irrigação, mas aquela irrigação durante 7 anos não ia acontecer. Ia ter escassez. Mas o que ele sabiamente armazenou, de tudo que ele plantou, de tudo que ele guardou, de todo o seu esforço, foi fundamental para passar pelo período de escassez. Então, o que você semeia, você colhe. E é isso que te mantém no período de seca. É isso que te mantém no período quente. Se você semear pouco, você vai colher pouco. As pessoas usam isso achando que se eu der muito dízimo, muita oferta, eu vou ganhar muito. Não. Se você semear muito, se você buscar muito de Deus, no momento de seca, de escassez, você vai ter muito para enfrentar esse caminho, para enfrentar essa época, para que você possa passar por ela, porque o outono vem de novo. São ciclos, são montes e vales, altos e baixos. Então, depende de nós aguardarmos com paciência. E é uma semente, irmãos, que vinga sempre. Ela nunca falha. Mateus 4,14. Marcos 4,14. Marcos capítulo 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. A semente que tem sido semeada no seu coração, essa não falha nunca. Se ela cair num terreno fértil, ela vinga sempre. Deus cuida o ano inteiro, Deus irriga, Deus trata, e ela, no seu devido tempo, vai dar o seu fruto. Ela nunca vai falhar. E se você semear muito, se você permitir que haja muita semente no seu coração, essa semente, a palavra, você no momento de verão, de escassez, de seca, você vai ter sustento. Você vai ter forças para passar por ela. E aí, no momento certo, tomar posse da sua terra. Entrar na terra que Deus tem prometido para você. No momento certo, então, o resultado vem. Voltando lá em Deuteronômio, para a gente encerrar. Deuteronômio, versículo 15, capítulo 11, versículo 15. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Do 16 ao 18 diz: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. No momento certo, então, o resultado vem. Ele dará a erva para você ter no seu campo, que o seu gado coma, que você se farte. Ponha essas palavras no seu coração. Ponha essa semente no seu coração, para que você não tenha o que Deus disse, céus fechados, para que a chuva não desça, para que a sua terra não se seque, e que você não tenha como passar pelos momentos difíceis.
creia que Deus dará as chuvas no tempo certo. Creia que elas virão, mas faça a sua parte. Não pense que Deus fará dele e não exigirá que você faça a sua. Você tem a sua parte nessa posse da terra prometida. Deus prometeu a eles a terra, mas disse a eles: vão lá e possuam a terra. Tem gigante, vai lá e possua a terra, porque você está com o celeiro farto, abundante, cheio de fé, de força, para que você possa tomar posse da sua terra. Mas se você não cumprir tudo isso, você vai chegar ao fim do verão morto, seco, pele e osso, sem força nenhuma, e você não vai herdar nada. Amém? Pense isso, coloque isso no seu coração. Agora vamos fazer as nossas orações. Coloque então diante de Deus o seu problema, que Ele te fortaleça, que Ele coloque no seu coração a palavra, que Ele te alimente de fé, para que você possa passar por esse momento, às vezes de sequidão, mas creia que Deus tem promessa para você. Creia que Ele te prometeu uma terra que você vai herdar, mas que você precisa passar por um tempo e aguardar com paciência. Não tente tirar o fruto antes do tempo. É no tempo certo em que Deus te dará. Amém?